Caminhando para o tópico 2, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E aí Paulo ele vai fazer uma advertência contra os judaizantes e também os gnósticos. Vamos entender quem eram esses judaizantes, essas pessoas que tanto prejudicaram a igreja no início do primeiro século, a igreja que estava nascendo. Paulo ele vai falar para os irmãos tomarem cuidado, os líderes, os presbíteros, os pastores, os bispos, porque haveria pessoas que entrariam no meio da igreja que Paulo vai compará-los como lobos. Mas também Paulo, ele diz para que as pessoas, os crentes, a liderança da igreja, ficasse ligeiro contra os que se chamavam cristãos judaizantes. Quem eram esses judaizantes? Eram pessoas que haviam se convertido ao cristianismo, eram judeus convertidos ao cristianismo, porém eles interpretavam que os gentios, para obter a salvação, além de observar os mandamentos de Cristo, deveria também observar a lei mosaica. Eles então exigiam que os gentios convertidos eles observassem a lei. E aí, na observação da lei, vai ter alguns aspectos. E quais eram esses aspectos? Apenas o que a Bíblia vai citar. Mas é claro que aqui está falando sobre a observação geral no sentido da lei mosaica. Aqui vocês vão observar que nós temos aí subsídios, isso aqui você não encontra na lição, é para te ajudar, que esses judaizantes, eles exigiam que os gentios guardassem a lei mosaica. E o que nós devemos lembrar? Que a igreja, no seu nascedouro, ela era composta por judeus, por prosélitos, ou seja, quem eram os prosélitos? Aqueles que eram gentios e que haviam se convertido ao judaísmo e que depois se converteram ao cristianismo. Então vamos lá, 3 classes de pessoas: judeus, sangue judeu, puro, alguns gentios que havia se convertido ao judaísmo e que depois conheceram o evangelho e se converteram ao cristianismo. E aí a igreja era composta por essa miscelânea, por essa mistura de pessoas. E esses judeus exigiam dos gentios que eles observassem a lei judaica. E nós vamos perceber que a Bíblia vai falar que a salvação é pela graça. E aí eles pediam, solicitavam, exigiam que eles praticassem a circuncisão, que eles guardassem o sábado, outros ritos que envolviam aí datas e comida, tudo das leis levíticas. Para esses judaizantes, parecia que a graça não era suficiente. E aí Paulo ele vai falar, lá em Gálatas, daqui a pouco nós vamos ver, que Paulo defendeu a graça de Deus sem os méritos da lei. Ora, se a lei mosaica, a observância da lei mosaica fosse suficiente, não precisaria vir Cristo. E se também houvesse a necessidade de se observar a lei judaica e de se observar os mandamentos de Cristo, a lei
E todos os seus rituais não foram então substituídos pelo sangue de Cristo vertido ali na cruz do Calvário, porque a lei, ela era o que? O aio, aquela que conduzia as pessoas, que ensinavam as pessoas até que o que fosse perfeito viesse. Nos diz Hebreus que a lei é sombra dos bens futuros, ou seja, que a lei apenas apontava, era um símbolo, era uma tipologia da graça. Quando nós falamos lei aqui, nós estamos nos referindo à lei cerimonial e à lei cívica também. É claro que nós não observamos mais a lei cerimonial, que é os sacrifícios, que é as leis dietéticas judaicas. Então, para os irmãos que têm o meu livro, né, comentário de Levítico, versículo por versículo, está aí. Nesse comentário, vocês vão encontrar bastante dados acerca da circuncisão, a guarda do sábado, a observância dos ritos que envolviam ali as datas e as comidas, as datas no sentido das festas judaicas, né, que eram as 7 festas que se observavam, pelo menos as principais. E vocês vão ver também que no capítulo 11 de Levítico trabalha-se com os alimentos permitidos e não permitidos. Então, a lei levítica, ela organizava, ela estruturava o que se podia ou não comer. Então, vamos aprofundar mais um pouquinho essa questão, falando aí primeiro da circuncisão. Eu não vou dar detalhes, porque aqui vocês param, dão uma pausa no vídeo e dão uma lida. São subsídios material para você aí, caso saiba, você simplesmente aprofundar um pouco mais. Talvez você que não tenha aí um conhecimento e não está seguro do que era circuncisão, aqui tem um material para você pesquisar, para você ver o porquê, de onde saiu a origem da circuncisão. Tem algumas teorias que você vai ver aí, você encontra isso aí também no meu livro. Eu falo sobre a origem da circuncisão, tudo que envolve este rito judaico. O pano de fundo, né? Os povos da época de Israel, quando Deus chama ali Abraão e faz com ele o pacto, né, abraâmico, e fala e institui ali a circuncisão, nós vamos ver que os outros povos observavam também. E aí, qual era a singularidade de Israel? Nós vamos verificar isso nos subsídios, tá? Aí tem mais para vocês, eu vou deixar na tela por alguns segundos, para que você possa pausar o vídeo e depois analisar com um pouco mais de tempo. Lembrando aí que são todos subsídios, você não encontra na lição. O Paulo vai falar também em Gálatas, né? A carta que Paulo escreveu aos Gálatas está relacionado ao combate dos judaizantes, que Paulo vai falar para eles: ora, como que vocês podem passar da graça para um outro evangelho? Que outro evangelho era esse? O evangelho com base nas obras da lei. E aí Paulo, ele vai dizer que pelas obras da lei ninguém pode ser salvo, porque nós somos salvos pela graça e não pelas obras da lei. Paulo, ele vai trabalhar com essa questão. Veja aí Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé.
Nós vivemos espiritualmente na presença de Deus por conta da graça e não pelas obras da lei. Paulo também, em Colossenses, ele vai combater estes judaizantes que trabalhavam ou que determinavam e que também queriam impor que os gentios observassem, como o verso 16 aí, as comidas, a dieta judaica, que era rigorosíssima, eram cheios de detalhes, a questão da bebida, os dias de festa, como eu disse aí, são 7 festas, a da lua nova, que era o que? A virada de todo mês, era comemorado. Então, a lua nova está relacionado a esta comemoração, eram datas comemorativas. E os sábados também, semanal. Como eu disse aí, que a lei são sombras das coisas futuras. Todos esses ritos judaicos, preste bem atenção, os ritos judaicos, nós não estamos falando aqui da lei moral, por exemplo, não matarás. Cristo reforçou esse não matarás. Cristo reforçou não adulterarás. Então, essas leis morais são válidas no Velho Testamento e são válidas também no Novo Testamento. E por que eu tenho que enfatizar isso? Porque tem muitas pessoas que entendem, né, até alguns segmentos evangélicos que entendem que nós devemos sim observar algumas leis cerimoniais e também leis que eu denomino aí leis cívicas, né? Por exemplo, os dias de feriados, como as ruas novas, como as festas e como os sábados. Eu entendo que não. Essas leis, conforme nós vemos aí em Colossenses, eram apenas sombras das coisas futuras. Nós estamos no tempo da graça. E aí está, como eu disse para vocês, aqui é o meu comentário, né, de Levítico, só a questão aí da guarda do sábado, deve ter pelo menos umas 12 ou 13 folhas só falando, ou páginas, só falando da guarda do sábado. Por que eu coloquei? Para aqueles que têm um livro, localizar aí e facilitar, que está na página aqui embaixo, tá? 546, para facilitar para vocês aí a localização. Então, quando vocês forem olhar aí, vocês vão ver que está na página de número 46, tá bom? Aí tem também no comentário a questão da circuncisão, página 337. Vocês vão ver aí a questão dos alimentos na página, a partir, né, das páginas 307, 546, vocês vão ver discorrendo ali sobre essa questão dos alimentos. E aí nós passamos para o subtópico 2, o compromisso de Paulo com o Senhor. Estamos aí no tópico 2. O apóstolo Paulo, a preocupação dele não só era lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Paulo, ele procurava pregar com palavras, mas ele também pregava com a vida. O evangelho, ele não é só pregado com palavras, ele é pregado através das nossas vidas. Agostinho, o teólogo e filósofo, ele tem uma frase muito interessante que diz o seguinte, que nós devemos pregar o evangelho em todo o tempo, se possível, com palavras. O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos pregar o evangelho com as nossas vidas, né? Se possível, se houver a possibilidade, nós pregamos com palavras, mas a pregação
primeira ou primordial tem que ser com a nossa vida. Por isso que Paulo não vivia aí uma vida de ostentação. Paulo tinha uma vida humilde e ele procurou dar testemunho do grande amor que ele tinha pela igreja, despojando aí dos prazeres, do que as pessoas colocam o coração. Paulo, ele mostrava com a sua vida que o coração dele, o tesouro que ele tinha guardado, não estava aqui na terra. Então ele pregava e ele vivia o que ele pregava. Ele vivia o que pregava, ele ensinava também e vivia o que ensinava. Sempre nós precisamos pregar os ensinos do nosso Senhor, mas esses ensinos ele deve refletir tanto na nossa vida privada quanto também na nossa vida pública. Onde estivermos, as pessoas têm que ver Cristo em nós. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, na subdivisão que a lição faz, nós vimos aí quem eram os judaizantes. E Paulo também ele vai alertar acerca dos gnósticos. Quem eram esses gnósticos? Então vamos dar uma geral para vocês aí. Esses gnósticos, eles eram uma espécie de seita que eles misturavam os conhecimentos da filosofia, misturavam as leis judaicas juntamente agora com o cristianismo nascente. Eles faziam uma sopa, uma miscelânea e uma mistura de parte da filosofia grega, de parte do judaísmo e também ensinos do cristianismo. Então, vocês imaginam uma igreja que está nascendo, que era a igreja primitiva, está crescendo na fé, se estruturando na fé e ter um grupo de pessoas que esse gnosticismo ele era amplamente divulgado principalmente, né, na região que Paulo está pregando, que era a região de Mileto, que é a região de Éfeso. Por quê? Eram regiões onde a cultura grega predominava. Nós devemos lembrar que a filosofia clássica, Platão, Sócrates e Aristóteles, estava ainda em voga, estava aí, podemos dizer que não estava no seu apogeu, mas estava numa influência muito grande. Então, a filosofia era muito utilizada, e esses gnósticos, eles pegaram esses pensamentos filosóficos, a lei mosaica e o cristianismo. O que significa gnósticos? De onde vem esse nome? Esse nome vem do termo gnose, que significa no grego conhecimento. E por que eram gnósticos? Ou o que eles basicamente ensinavam? Eles ensinavam que para que a pessoa fosse salva, ele teria que necessariamente ter um conhecimento especial. Por isso o termo gnose, que traduzido é conhecimento. Então, esse conhecimento especial que só eles tinham. Então, a salvação não era pela graça. A salvação não era por intermédio de Cristo. A salvação, então, era pelo conhecimento especial que esses gnósticos, eles diziam que só eles possuíam. Então, isso causou um grande problema na igreja primitiva. Outro ponto que eles ensinavam, que o espírito era mais importante que o corpo e que a matéria
é má. Então, na filosofia platônica de Platão, tinha muito essa dualidade. Platão ensinava muito isso, que o que é terreno, o que é material, não tem valor. O que tem valor é aquilo que é espiritual, usando aí o linguajar teológico no pensamento platônico. Então, Platão ensinava essa dualidade. Os gnósticos pegaram isso e diziam que o espírito é que é interessante, que a matéria é má. E qual era o problema que causava o ensino desses gnósticos? Que se o espírito era importante, muito mais que o corpo, e que a matéria, essa estrutura terrena que nós habitamos, ou que o nosso espírito habita, chamado corpo, é mal, eles ensinavam então que Deus, mediante a pessoa de Cristo, ou seja, o Deus encarnado, chamado Cristo, ele não pôde encarnar num corpo humano. Por quê? Porque se a matéria é má e Deus é santo, então Deus não habitaria numa matéria. Então eles negavam a humanidade de Cristo. Outros sim, o que eles ensinavam? Que se o espírito é o que mais importa e que o corpo não presta, logo eles diziam o seguinte: você pode pecar à vontade, você pode dar vazão aos seus desejos, porque ele nunca vai contaminar o espírito. Eles usavam até uma metáfora, um simbolismo do ouro e da lama, do barro. Então, a pergunta que eles faziam é: quando você joga o ouro dentro da lama, a lama não consegue penetrar no ouro. Assim que você der uma limpada, ou seja, tirar este ouro da lama, automaticamente esta lama que está encobrindo ele, ela vai sair naturalmente. Você bater uma água ali, ela sai. O ouro continua da mesma forma que ele estava antes de entrar na lama. A associação que eles faziam é: você pode pecar porque o corpo, como matéria, vai morrer. Então você pode andar numa vida dissoluta, não precisa ouvir o que Paulo está aí dizendo, que nós temos que santificar as nossas vidas, que nós temos que sujeitar o nosso corpo, porque logo, quando nós morrermos, o que vai sobrar é o espírito. Então o espírito, ele é incontaminável. Por isso que Paulo, depois nós vamos ver no outro slide, ele vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós devemos santificar a nossa vida em todo o nosso corpo, alma e espírito. Então eles banalizavam a graça salvadora de Deus. E Paulo disse: pecaremos para que a graça abunde? Paulo vai dizer: de maneira nenhuma. Como nós que morremos para o pecado, podemos permanecer nele. Então a graça não é uma liberdade para o pecado. Na sequência aí, como vocês vão ver, são subsídios que fala sobre os gnósticos, tá? Então aí vocês não encontram na lição, são subsídios para vocês. Tudo que eu falei está aqui nesse texto e muito mais ainda. Uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais não é graça verdadeira. Então toda a graça, ou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está relacionada com arrependimento, santidade e uma disciplina espiritual, que é o que os gnósticos negavam.
Aí, 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo ele vai falar, olha, vocês têm que santificar não só no corpo, mas também na alma e no espírito, porque o pecado contaminou o homem por inteiro, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. A graça de Deus, o sangue de Jesus Cristo, purifica o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E aí o autor ele diz, o legado que Paulo deixou para nós do século XXI é: não banalize a maravilhosa graça de Deus. Jamais podemos banalizar esta graça salvadora. E aí nós passamos para a síntese do tópico 1. E qual é essa síntese? A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Essa advertência revela o compromisso que ele tinha com o Senhor e que nós também devemos ter. Esse é um dos maiores legados do apóstolo Paulo às novas gerações. Assim, encerramos o tópico de número 2 e nós já vamos passar no próximo vídeo para o tópico de número 3. Portanto, não perca o nosso próximo tópico. Ele está aí. Tópico 3. Paulo apela aos líderes.